o policial civil, para testar a consciência de prevenção das crianças de hoje. Imediatamente se disfarçou de entregador para enganar, mas não esperava encontrar você. Depois, a situação começou a mudar gradualmente. Olá, pequeno amigo. Sou o entregador. Posso entrar para beber um copo d'água? Claro, sem problemas. Você já pensou que eu poderia ser um bandido? Ah, então você já pensou que este copo d'água foi tirado do vaso sanitário. Você não tem medo? No começo, eu tinha medo, mas agora não tenho mais. Por quê? Porque eu coloquei veneno aí dentro. Na verdade, hoje é o dia da educação sobre segurança para estudantes do ensino fundamental e médio em todo o país. O policial civil e a equipe do programa organizaram uma atividade de encenação na comunidade Luz do Sol. Neste momento, uma policial de cabelo curto, segurando um microfone, sorriu e disse que a cena irá simular a situação em que os pais não estão presentes e a criança enfrenta um estranho sozinha. Se a criança tiver consciência de segurança, a equipe do programa também distribuirá uma bolsa de estudos de 10.000 yuan. Em seguida, falou sobre as regras da atividade. No local do primeiro programa, não é permitido a presença de pais. Somente é possível assistir remotamente através das câmeras de segurança. Em segundo lugar, os pais não podem informar antecipadamente o conteúdo do teste. Em terceiro lugar, se a criança não tiver nenhuma consciência de prevenção, então os testadores revelarão sua identidade ativamente. Nesse caso, será considerado um fracasso no desafio. Todo o processo será transmitido ao vivo através de câmeras miniatura e será retransmitido em várias plataformas. Todas as situações do teste serão mantidas justas, imparciais e transparentes. Assim que as palavras foram ditas, um homem de meia-idade robusto na multidão gritou animadamente: "Me escolha, me escolha! Policial, me escolha rápido!" Imediatamente, as pessoas ao redor mostraram expressões estranhas. Embora houvesse realmente muitos voluntários no local, este homem estava animado demais. No estúdio de transmissão, alguns internautas atentos notaram a barba por fazer do homem. Ele até tinha insetos nocivos em seu corpo. Uau, esse cara parece muito feroz. Ele normalmente não abusa fisicamente dos próprios filhos? Normalmente, aquelas famílias comuns já viram muito. Também é bom ver como esse cara educa seus filhos. A policial Bing Bing olhou para o diretor atrás dela. Ao perceber que ele acenou levemente com a cabeça em sinal de aprovação, ela imediatamente forçou um sorriso doce. Já que esse irmão tatuado é tão entusiasmado, então vamos escolher a criança da sua família como o primeiro objeto de desafio. O irmão tatuado, Sutai, ao ver isso, disse animadamente: "Oficial, muito obrigado a você por me dar essa oportunidade. Se a criança não se comportar, deve ser detida. Se for para ser executada, que assim seja. Não hesite em agir." Ao ouvir isso, Bing Bing não pôde deixar de rir. Este pai é realmente engraçado. Não demorou muito. A equipe do programa conectou a câmera da sala de estar de Sutai, mas a próxima cena deixou todos surpresos. Os espectadores da transmissão ao vivo viram que eu estava sentado tranquilamente na mesa de estudos. A caneta esferográfica na mão está escrevendo a tarefa rapidamente. Eu não acredito. Isso definitivamente não é possível. Não é possível, cara. Ele realmente está fazendo a tarefa. Desde pequeno já está nessa competição. O roteiro é muito falso. É definitivamente um roteiro. Nos dias de hoje, incrivelmente, ainda há crianças que fazem a tarefa em casa por conta própria. Este é, surpreendentemente, o filho daquele gangster. Parece que o garoto não é muito parecido com o pai. A apresentadora Bing Bing viu essa cena. Seus olhos também mostraram surpresa. Sem tradução, palavra isolada. Afinal, olhando para as tatuagens extravagantes de Sutai, a criança provavelmente também será travessa. Não esperava que fosse um pouco superficial. A apresentadora Bing Bing sorriu levemente. Parece que Suil é uma criança que gosta de estudar. A seguir, os policiais da delegacia de Nanjing farão uma visita para testar. Vamos ver como o pequeno Suil irá se sair. Neste momento, eu, que terminei a tarefa, olhei para fora da janela, um pouco distraído. Meu nome é Suil. Tenho 10 anos. Sou aluno da primeira escola primária de Nanjing. Eu originalmente era um adulto, mas, por acaso, fui transportado para este mundo e despertei o sistema padrão dos viajantes. Sistema de pegadinhas de nível divino. Pensando nisso, não pude deixar de revirar os olhos. O conteúdo das recompensas pode ser considerado quase insignificante. 5 ou 10 yuan. No máximo, uma vez parece que foi apenas 50 yuan. Essa recompensa tão ínfima. Mal dá para comprar alguns snacks picantes. No dia a dia, só faço algumas pegadinhas no meu pai. Faço algumas tarefas diárias. Confiar no sistema para mudar de vida deve ser mais difícil do que escalar o céu. É melhor começar a estudar de verdade agora. Nesse momento,
Ouvi passos suaves ao meu redor, sem o som de chaves batendo. Não deve ser meu pai idiota. Mas não esperava que do lado de fora da minha casa veio um batido apressado na porta. Toque, toque, toque. Eu franzi a testa. Gritei de longe. Quem é? Olá, é o entregador. Neste momento, as pessoas na sala de transmissão estavam tão nervosas que o coração parecia estar na garganta. Se eu escolher abrir a porta, então basicamente seria uma falha no desafio. Se seria um presente ou um sucesso, tudo depende desta rodada. Mas o Sutai na sala de transmissão apenas sorriu ao ver isso. Seu rosto ainda mostrava uma expressão de expectativa. Ele se conhecia muito bem. Ele sabia exatamente. Aquele cara é muito astuto. Ele definitivamente não abriria a porta tão facilmente. Como esperado. Vimos na tela de monitoramento. Eu me coloquei na ponta dos pés para olhar pelo olho mágico. Um sorriso malicioso apareceu em meu rosto. Entregando encomendas. Quem acreditaria nesse cara? É quase certo que foi o velho que o chamou para me pregar uma peça. Naquele momento, a voz do sistema soou ao meu ouvido. Tarefa ativada. O jovem que parecia ser o entregador do lado de fora da porta. Recompensa de 000 yuan. Caramba, 1000 yuan. Hoje o sistema está maluco. Pagando tanto assim, comparado com as recompensas de 10 ou 20 de antes. Isso é simplesmente uma quantia enorme. Não importa, diante da recompensa que vem até mim. Como eu poderia recusar a entrega? Hoje em dia, ainda existem entregas em casa? Não é tudo deixado em pontos de coleta? Assim que as palavras foram ditas, até os policiais do lado de fora ficaram surpresos. Os internautas na sala de transmissão ficaram ainda mais agitados. Todos mal podiam acreditar. Isso é, de fato, algo que uma criança diria. Uau, isso é muito claro. Eu nem pensei nisso. Pensando que hoje em dia, onde há entregas em casa em um condomínio? Espera, eu não prestei atenção. O garoto ficou rebelde. No entanto, a reação dos policiais foi muito rápida. Isso é um item de valor. Deve ser assinado pela própria pessoa. Essa apresentação impecável aconteceu na sala de transmissão. Isso fez com que inúmeros internautas ficassem indignados. Isso é realmente sem vergonha. A equipe do programa exagerou, não? O teste ainda não acabou. Esse nível de dificuldade provavelmente foi informado à criança com antecedência, a ponto de que não deixar estranhos entrarem poderia ser enganoso, como os espectadores esperavam. Eu girei a maçaneta com um estalo. O policial na porta também soltou um suspiro de alívio. Ele mostrou um leve sorriso. Mas no segundo seguinte, houve um estrondo. A porta se fechou instantaneamente novamente. Todos ficaram um pouco surpresos. A reviravolta repentina pegou todos de surpresa. Que situação é essa? Por que a porta fechou de repente? Na sala de transmissão, todos estavam prontos para encerrar. Esse garoto realmente veio fazer isso. O policial à paisana que estava testando também ficou paralisado. Em seguida, uma voz infantil veio do outro lado da porta. Espere, você pode me dizer seu nome e número de telefone? Eu só quero confirmar se é a minha casa. O policial disfarçado de entregador sentiu um peso no coração. Ele não sabia dessas informações. Para ele, era apenas uma maneira de enganar uma criança. Não era tão complicado assim. Mas eu não esperava. A vigilância dessa criança era surpreendentemente alta. Os internautas na sala de transmissão já começaram a aplaudir. A equipe do programa deve ter encontrado um obstáculo desta vez. Uau! Essa vigilância é impressionante! Operação típica de um livro didático. Se não abrisse a porta no meio, seria perfeito. As crianças são ainda mais impressionantes. Virando o jogo contra a equipe do programa. Mas quando todos pensavam assim, o entregador na porta de repente falou, número final 0311. O Sr. Sue. A voz profunda do entregador ecoou. Todo o estúdio de transmissão e até os espectadores ficaram em silêncio. Após um breve silêncio, os espectadores e internautas explodiram completamente, vindo do fundo do estúdio. Uma avalanche de comentários de raiva. Eu vou para as estrelas de suas estrelas. A equipe do programa exagerou um pouco, não? Então, ainda aumentaram a dificuldade do teste de forma inesperada. Eles até combinaram informações pessoais. Realmente sem vergonha. A equipe do programa me deu um endereço. Eu vou enviar algumas especialidades locais para vocês. Não é uma forma de intimidar pessoas honestas? O número de pessoas assistindo ao vivo no estúdio também dobrou diretamente. De cerca de 000 pessoas no início, já chegou a 10.000 pessoas. E até parece que chegou a 20.000 pessoas. Na sala de controle, a apresentadora Bing Bing também perguntou preocupada. Diretor, não seria ruim aumentarmos a dificuldade do teste assim de repente? Não seria uma má ideia? O diretor também parecia um pouco resignado. Quem poderia imaginar que aumentar a dificuldade do teste do programa de repente
Não foi uma decisão da equipe do programa, mas sim a ideia dos pais. Os pais desejam que seus filhos passem no teste. Senhor Sutai, o que há de errado aqui? De repente, nesse momento, um grito veio de outro lado. Caramba, diretor! Estamos nos Trending Topics! O diretor, que estava um pouco preocupado, ficou com os olhos brilhando ao ouvir isso. Rápido, traga aqui para eu ver. Mas quando o diretor pegou o celular que o funcionário lhe entregou, ele ficou em silêncio. Trending Topic 5, a Orange TV tem um padrão tão baixo. Trending Topic 7, programa de divulgação científica aumenta a dificuldade de repente. Trending Topics 10, a Orange TV está intimidando crianças. Boas notícias, a popularidade dobrou. Mas notícias vêm só para xingá-los. Não tem problema, preto e vermelho também são vermelho. Desde que haja tensão, está bom. O diretor disse, um pouco sobrecarregado. Sutai estava concentrado assistindo às câmeras. Ele continuou dizendo, o número de telefone é 178 estrela. Estrela 0311, além disso. Meu nome é Sutai. Tenho 34 anos este ano. Uso sapatos tamanho 43. Minha altura é 178 e peso 210. O diretor já estava sobrecarregado. Ao ouvir isso, não pude deixar de comentar. Isso não é importante. Quem em sã consciência perguntaria o tamanho do sapato? Assim que as palavras saíram, minha voz veio do portão nas câmeras. Qual a altura do meu pai? Qual o tamanho do sapato que ele usa? Após ouvir a voz de Suil, o policial na porta imediatamente respondeu, altura 17. Assim que ele disse isso, ele percebeu. Ele sorriu timidamente. Ele imediatamente mudou de assunto. Eu sou apenas um entregador. Como eu poderia saber disso? Mas na porta, eu ouvi isso. O canto da minha boca já esboçava um sorriso. Hehe. Como eu suspeitava, meu pai realmente mandou alguém para me pregar uma peça. Na sala de transmissão, o diretor olhou para Sutai. Também ficou paralisado. O problema pode ser obscuro. Não pode ser estranho. Vocês dois realmente não decepcionam como pai e filho. Um ousa sonhar. O mais absurdo é que ainda teve um que quase se envolveu. Sutai estava com uma expressão serena. Em seu olhar profundo, havia confiança. As mãos cruzadas descansavam sobre a mesa da sala de controle. Hehe, eu sou o pai dele. Como poderia não saber o que esse garoto está pensando? O rapaz responsável pela comunicação com a polícia. O garçom não pôde deixar de comentar. Senhor Su, você pode ficar um pouco mais quieto? Que entregador saberia a altura do proprietário da casa? O tamanho do sapato. Quase revelamos o segredo. Ao ouvir isso, Sutai coçou a cabeça, um pouco envergonhado. Ele exibiu um sorriso constrangido. Um pedido de desculpas assim. Desculpe, o diretor observou a situação atual. Finalmente, temos tanta atenção. Este teste não pode terminar de forma apressada. Em seguida, decidiram aumentar a dificuldade do teste ao máximo. De qualquer forma, na hora, como pai de Sutai, ele terá que aguentar. Quanto à justiça do teste, é ainda mais simples. Após o término do teste, este pequeno Suil, independentemente de ter sucesso ou não, poderá levar a bolsa de estudos. Assim, houve um efeito no programa. E ainda manteve a boa reputação. Mas Sutai achou que o programa estava prestes a acabar. E, no momento seguinte, disse sério ao diretor. Por favor, não termine assim. Meu filho nunca teve consciência de segurança desde pequeno. Desde pequeno, come frutas sem lavar. Às vezes, nem lava as mãos antes de comer. Ele até vai pegar roupas íntimas de estranhos. Aquilo é coisa de estranhos. Que perigo, disse Sutai. E, ao dizer isso, não sei por que ficou um pouco agitada. O principal é que ainda me incriminaram. Fiquei na delegacia tomando chá por um bom tempo até que me liberaram. Fui denunciada por prostituição. Jogando mahjong. Denunciarão-me por jogo. Olha, isso não parece uma pessoa. Não há absolutamente nada de respeito e consideração pela consciência de segurança. Vocês não devem deixá-lo escapar. O diretor ao lado de Sutai caiu em silêncio. De repente, entendi. Por que esse pai estava tão irritado? Esse cara veio aqui por uma vingança pessoal. Dito isso, para o Sutai, o prêmio realmente parece não ser tão importante. A criança é inofensiva. Não dá para perceber que ele está tão empenhado. Neste momento, na vigilância, a minha voz voltou a ser ouvida na imagem. Você pode repetir seu nome e número de telefone? Vou confirmar se é a minha casa. Neste momento, no estúdio da transmissão. Depois que Sutai contou sobre a brincadeira que seu filho fez com ele, muitos internautas rapidamente mudaram de opinião. Esses dois, pai e filho, realmente têm uma rixa. Não é à toa que o irmão Sutai quis testar a resistência. Só a expressão desesperada do irmão Su. A aparência de tristeza genuína. Se não passar pela experiência, como poderia sentir isso tão intensamente? É difícil imaginar.
Quando um homem de meia-idade cheio de tatuagens está segurando uma roupa íntima que não se sabe de onde veio, quando foi acusado, aquela profunda impotência. Afinal, com a aparência do nosso irmão mais velho, não parece alguém fácil de lidar. Gradualmente, na impressão do público, o irmão tatuado feroz. Neste momento, eles até acham que ele é um pouco digno de pena. Sutai olhou para os comentários do público. Seu coração estava cheio de emoção. No segundo seguinte, ele de repente voltou à realidade. Agora todos sabem. Ele foi acusado por esse garoto de roubar roupas íntimas. Em um instante, ele ficou um pouco rígido. Droga! Sua imagem de macho era transmitida ao vivo para todo o país. Ele estava pensando em usar o programa para arranjar uma bonita mãe jovem que veio. Agora sua reputação está completamente arruinada. Esse garoto não nasceu para arruinar os mais velhos, certo? Sutai ficou cada vez mais irritado ao pensar nas imagens de vigilância. Eu franzi a testa levemente. Não fiquei surpreso com a resposta impecável do entregador. Em seguida, sorri e disse: parabéns! Passou na primeira rodada de testes. Desde que responda corretamente as minhas próximas perguntas, então você completará o desafio, abrindo esta porta de recebimento. Caso contrário, não só vou recusar o recebimento, mas também vou procurar o suporte pós-venda para te denunciar. Minha série de palavras deixou os policiais do lado de fora atordoados. Que situação é essa? Como sinto que sou eu quem está sendo testado como desafiador? Não dei tempo para o outro pensar. Eu falei diretamente: tio entregador, por favor, ouça a pergunta, de uma província para a mesma província. Qual é o custo de uma pequena encomenda? De uma província para outra província. Qual é o custo de uma pequena encomenda? Se você quiser transportar a mercadoria que está em suas mãos para a mesma província, qual é o custo dessa mercadoria? Depois de falar, eu até comecei a contagem regressiva 198. A cena repentina deixou os policiais do lado de fora nervosos. Quem se lembra de perguntas assim? Além do mais, ele é um entregador disfarçado. Dentro da sala de transmissão ao vivo, incontáveis amigos da água não conseguiram parar de rir. Eles nunca imaginaram que a imaginação do irmãozinho fosse tão grande. Não é você quem está recebendo a entrega? E ainda virou o jogo contra mim. Gênio, gênio. De quem é isso? Não é mentira, é o desafiador. Ha ha ha. O tio policial deve estar com a cabeça zumbindo, né? O policial estava um pouco inconsciente. Ele tocou o fone de ouvido Bluetooth. Ele xingou secretamente a equipe do programa. O que esse grupo de pessoas está fazendo? Mesmo a Baidu deveria encontrar a resposta. Ele mesmo achou isso um pouco estranho. O que ele está tão nervoso? Mesmo quando estava negociando com os assaltantes, ele mesmo não estava tão nervoso. O tempo de contagem regressiva chegou aos últimos 2 segundos. No fone de ouvido Bluetooth, finalmente, a voz da equipe do programa chegou. Dentro da província e até 10 yuans. Acima de 1 quilograma, a taxa aumenta conforme o peso. Dentro e fora da província, acima de 10 yuans, o preço aumenta conforme a região. Ao mesmo tempo, mais de 1000 partes. O policial não hesitou nem um pouco. Quase ao mesmo tempo em que a equipe do programa informou a resposta, ele repetiu com a boca. Não havia nenhum sinal de dúvida em suas palavras. Ele estava tão fluente como se tivesse decorado inúmeras vezes. Quase não há falhas a serem mencionadas. Após terminar a leitura, o coração dele, que estava um pouco nervoso, relaxou bastante. O canto dos lábios também revelou um sorriso sutil. Garoto, quero ver quais truques você ainda tem. Dentro da sala de transmissão, incontáveis espectadores só queriam ver como eu realmente iria reagir. Mas eu apenas dei uma olhada. Então, cumpri a promessa e abri a porta. Isso deixou muitos, especialmente, surpresos. O programa não termina aqui. O policial também soltou um suspiro pesado, apenas enganando o garoto para abrir a porta. E eu senti uma inexplicável sensação de realização. É realmente estranho. Dentro da sala de direção, o diretor também pegou o rádio que estava em suas mãos, preparando-se para que o policial revelasse sua identidade. Mas não teve tempo de falar. Minha voz infantil logo ecoou. Você não é o entregador. Diga, quem você realmente é. No momento em que a voz cessou, todo o lugar ficou em silêncio. Em teoria, abrir a porta quase já representa uma falha. Mas pode ser um programa para testar a consciência de segurança. A equipe do programa, composta por policiais à paisana, foi desmascarada. Que vergonha! Uau! Profeta 666. Derrotou 9.999 estudantes universitários de todo o país. Com certeza, foi aberto. Isso, se eu estivesse aqui, eu também não conseguiria descobrir. Não é apenas a sala de transmissão ao vivo. Mesmo o diretor na sala de direção estão um pouco perdidos. Este programa, desde que foi ao ar, nunca enfrentou uma situação assim.
Como o diretor deve julgar isso? Os funcionários olharam para as imagens de monitoramento, surpresos. Enquanto eles ainda não tinham reagido a essas imagens de monitoramento, minha voz imatura soou novamente. Se eu não estou enganado, deve ser meu pai. Ele deve ter te mandado vir. A informação também não chegou no fone de ouvido Bluetooth do policial. Parece que só podemos improvisar. Ajustei ligeiramente meu estado aleatoriamente. Sorri e disse: Você realmente me descobriu. Ok, eu realmente sou um bom amigo do seu pai. Enquanto falava, ele também levantou as mãos em um gesto de impotência. Até o doutorado. O diretor não pôde deixar de olhar para Sutai. Se não fosse a transmissão ao vivo do programa, e Sutai estava sempre em sua linha de visão. A equipe do programa até começou a duvidar. Se houve vazamento antecipado. Monitoramento. O policial disfarçado de entregador não recuou, mas avançou. Continuou dizendo: Posso entrar para beber um copo d'água? Eu lancei um olhar para aquele homem estranho. Embora eu tivesse algumas dúvidas sobre sua identidade, era possível ouvir o som de alguém bebendo água. Meus olhos instantaneamente brilharam muito mais. Eu estava pensando em como convidar aquele tio para entrar e sentar. Não esperava que ele aparecesse na minha porta. Esta era uma boa oportunidade para completar a tarefa do sistema. Eu imediatamente acenei com a cabeça como um pintinho bicando grãos. Assenti repetidamente. Sem problemas, sem problemas. O programa ainda estava em andamento. Apenas que, neste momento, quase se podia declarar que o alvo do teste falhou. Era Suil. Os internautas na sala de transmissão também balançaram a cabeça, dizendo que estava tudo acabado. A situação no Lago Celestial despachou essa onda de policiais. O rato está no 5º andar. Pensava que o irmão criança estava na camada atmosférica. Não esperava que fosse o 1º andar. Eu achava que era um expert. Mas na verdade era um vacilo. Não esperava que fosse uma jogada falsa. É evidente que, assim que a porta se abriu, a vitória e a derrota já estavam decididas. Na sala de transmissão, o diretor, que esperava um jogo emocionante, também balançou a cabeça. É claro que estava um pouco desapontado. No final, ele ainda pressionou o rádio que tinha em mãos. Velho Liu, encontre uma oportunidade para revelar sua identidade, já que foi descoberto. Ele não tinha intenção de continuar se passando por entregador. Ele apenas colocou aquela caixa de papelão, de forma casual sobre a mesa de centro. Por fim, falando sobre a Xiao Su. Vá me trazer um copo d'água primeiro. Em tantos programas, ele nunca esteve tão sedento. Então vamos usar este copo d'água para encerrar este teste. Meu olhar, no entanto, caiu sobre aquela caixa de papelão. E, de fato, não havia nenhum número de rastreamento. Eu peguei a caixa de papelão com um pouco de curiosidade. Com destreza, rasguei a fita adesiva amarela. Exibi um leve sorriso inofensivo. Tio, esta caixa deve conter uma surpresa. E enquanto falava, eu virei a boca da caixa em direção ao velho Liu. Abria de repente. Surpresa, uma mola gigante como eu esperava. O palhaço, a cara de monstro e os pés estranhos não apareceram. Eu cocei a cabeça. Eu realmente adivinhei errado. Olhando para o saco de farinha dentro da caixa, eu fiquei em silêncio. O policial também não deu importância a isso. Continuou falando sobre aquela criança. Você pode me servir um copo de água primeiro? Ele realmente estava um pouco sedento. Desde o início da transmissão ao vivo, ele quase não bebeu água. Ao ouvir isso, eu acenei com a cabeça. Virei-me e fui em direção à casa. Neste momento, eu estava um pouco frustrado. Não esperava que eu realmente adivinhasse errado. Justo quando eu estava prestes a pegar água no purificador da cozinha, uma voz do sistema soou ao meu lado. Jin. Tarefa ativada. Investigar indivíduos suspeitos de serem fugitivos na sala de estar. Recompensa de 10.000 yuan por um kit de defesa pessoal. Ao ouvir esse som, meu coração ficou gelado. Que tipo de fugitivo é esse? Eu xinguei mentalmente esse maldito sistema. Por que não disse isso antes? A criança está em perigo. Você sabe que é hora de amamentar. O grande Qin acabou. E você ainda vem para a corte? Embora eu já tivesse percebido cedo, esse entregador é um impostor. Mas não consegui pensar na direção do fugitivo. E o mais importante, é que esse pó branco dentro da caixa tornou-os extremamente suspeito. Esse cara não vai voltar. Pensando nisso, não pude deixar de prender a respiração. Olhei para o pequeno gênio em minhas mãos. Em seguida, balancei a cabeça. A função de mensagens do relógio está desativada por padrão. Se quiser ativá-la, você precisará desbloquear o celular da Su. Quanto a ligar para a polícia, isso é ainda mais impossível. Nesse momento, a voz do policial chamando veio da sala. Já ficou pronto? O policial estava um pouco confuso. Essa criança não está apenas servindo um copo de água? Por que está demorando tanto para ficar pronto? Ele está realmente com sede. Já vai ficar pronto. Eu respondi.
Foi por pouco, quase fui descoberto. Nesse momento, meu olhar caiu sobre o copo plástico descartável que eu segurava. Beba bastante água. No segundo seguinte, eu segurei o copo, virei a cabeça e fui em direção ao banheiro próximo à cozinha. Nesse momento, eu, nas câmeras de segurança, segurava um copo descartável. Desapareci no final da gravação. Na casa de Sutai, só há câmeras no salão. Afinal, ninguém colocaria câmeras no próprio quarto. Ou no banheiro. Na sala de controle. O diretor também estava um pouco confuso. De acordo com a lógica normal, não há necessidade de correr para servir um copo de água. Esse garoto tem algum objetivo? Ele não pôde deixar de perguntar a Sutan ao seu lado. Para onde vai Suyu? Está indo para o quarto? Como o dono desta casa, Sutai estava claramente ciente de onde era aquele lugar. Ele disse com uma expressão estranha no rosto. Aquela direção deve ser o banheiro. Sutai pensou em uma razão adequada. Analisou que provavelmente ele queria fazer xixi. Crianças não conseguem segurar o xixi. O diretor assentiu em concordância ao ouvir isso. Ah, é assim. Neste momento, eu estava de pé em frente ao espelho, respirando fundo. Dizer que não estou nervoso. Isso com certeza é falso. O falso entregador sabe as informações do proprietário. A caixa que ele carregava continha alguns quilos de substância desconhecida. Esses elementos juntos. É óbvio que esta pessoa é um membro importante de alguma gangue. Pode ser até o chefe. E a urgência no momento é entregar água para aquele sujeito perigoso. Esta é a minha única chance. Eu vi que estava segurando um copo descartável. Peguei um copo de água do vaso sanitário. Provavelmente estava desdenhando por ter pegado apenas 2/3, para não levantar suspeitas. Eu segurei o copo em direção à luz e olhei cuidadosamente. Não havia impurezas dentro. Após a confirmação, eu acenei com a cabeça satisfeito. Sem falhas. Em seguida, eu, com grande habilidade, peguei uma caixa de caranguejos do armário da pia. A razão pela qual eu sabia que havia isso no banheiro era porque o velho já tinha usado para pregar peças antes. O efeito era de deixar um aroma a 10 milhas. Era realmente impressionante. Portanto, eu não estava preocupado com a falta de efeito. O laxante era em forma de cápsula. Bastava abrir para ver. Dentro havia apenas um pó branco. E era solúvel em água. Normalmente, eu não exagerava nas brincadeiras com o velho. No máximo, eu colocava 2 ou 3 cápsulas. Mas agora era diferente. Diante de uma situação como esta, o criminoso fugitivo claramente não precisava ser educado. Então, eu simplesmente joguei 8 a 9 cápsulas dentro, preparando tudo. Eu ainda sentia que faltava algo. Em seguida, eu olhei ao redor. Meu olhar caiu sobre o papel higiênico do banheiro. Quase esqueci. Vi que joguei todo o papel no vaso sanitário com destreza. O embaixador imediatamente fechou a tampa do vaso. As poucas toalhas restantes também estavam presas entre suas roupas e calças. Neste banheiro, não deixei nada que pudesse ser limpo. Esses movimentos. Eu também estava apenas no banheiro. Não demorei nem um minuto. No momento seguinte, saí do banheiro calmamente. Com uma xícara de água na mão, fui para a sala. Tio, você quer água? Eu segurava a xícara com as 2 mãos. Parecia extremamente educado. Minha voz infantil fez com que todos baixassem a guarda. Mas ninguém sabia, dentro desse curto minuto, o que eu realmente fiz fora da câmera. Na sala de controle, ninguém percebeu nada suspeito. Apenas Sutai franziu a testa. Seu olhar caiu sobre a câmera. Ele sentia uma leve inquietação no coração. Parecia ser uma sensação peculiar. Sempre que Suyu se metia em encrenca lá fora. E também quando pregava peças. Sutai sempre tinha essa sensação estranha. Mas ao olhar para a gravação, a cena do menino servindo água para os mais velhos era reconfortante. Ele não conseguia dizer nada. Apenas sentia que isso era um pouco familiar, como seu filho faria. Parecia que era assim. Assim que pegou a água, Sutai teve uma leve mudança de expressão. Seu olhar se fixou no copo. De repente, um pensamento lhe ocorreu. Ele estava prestes a gritar para parar. Mas na gravação, Lao Liu já havia bebido toda a água. A boca de Sutai, que estava aberta, se fechou de repente. Ele temia que alguém o descobrisse. Ele cobriu os olhos. Tentou não olhar para a gravação. Seu coração estava gelado naquele momento. Neste momento, Sutai já consegue prever o que vai acontecer a seguir. Não é que ele tenha uma habilidade incrível, mas é que, na verdade, ele se deu mal nas mãos desse garoto. Agora tudo acabou. Até beber água de estranhos ele se atreve. E onde está a consciência de segurança que foi prometida? A equipe do seu programa não tem nenhuma. As pessoas na sala de transmissão ao vivo e na sala de controle, neste momento ainda não têm ideia do que vai acontecer a seguir. Ele perdeu a compostura. Ele não aguentou mais. O policial disfarçado de entregador finalmente quebrou a defesa. Justo agora,
Eu respeitosamente lhe passei a água. O policial, muito confiante, pegou o copo e bebeu tudo. Mas, depois de beber, ele achou o sabor um pouco estranho. Em seguida, deu uma olhada no copo de plástico e franziu levemente a testa. Esse garoto demorou tanto que foi à cozinha pegar um copo de água da torneira. E então não pôde deixar de olhar novamente. Eu também não o culpei. Neste momento, os espectadores da sala de transmissão ao vivo também sabem o que vai acontecer a seguir. Este competidor, em quem eles depositaram grandes esperanças, está prestes a ser eliminado. Força, irmãozinho! Você já está incrível. Eu pensei que o irmãozinho conseguiria aguentar mais um pouco. É uma pena, na minha opinião. A consciência de segurança do irmãozinho já está adequada. Convidamos o próximo competidor genial. Na sala de controle, o rádio que o diretor segurava firmemente também pressionou o botão de fala. Lao Liu, por favor, revele sua identidade. Neste momento, na tela de monitoramento, o policial também relaxou um pouco. Na verdade, ele já estava ansioso por isso. Finalmente vai acabar. Na verdade, eu estava prestes a sentir vontade de ir ao banheiro. Agora é transmissão ao vivo. Embora a câmera minúscula em seu corpo não consegue vê-lo, mas há monitoramento no salão. Não é possível, com tantos espectadores presentes. Como testador, ele, disfarçado de criminoso, foi ao banheiro. Neste momento, não consegui evitar coçar a cabeça. Olhei atentamente para este fugitivo. O que está acontecendo com esse cara? 9, exatamente 9. Por que ainda não há sinais de que vai fazer efeito? O policial perguntou gentilmente. Eu gostaria de saber por que você decidiu abrir a porta. Eu disse seriamente. Se eu não abrir a porta, como você vai entrar? O policial ficou levemente surpreso e perguntou. Faz sentido, mas você já pensou que eu poderia ser um bandido? Ao ouvir isso, meu rosto mudou levemente. Será que meus pensamentos foram adivinhados? Então, a situação não está muito boa agora. Quando os bandidos começam a revelar suas identidades, isso significa que eles vão matar para silenciar a testemunha. Ainda bem que eu coloquei laxante lá dentro. Agora, a única solução é atrasar. Eu girei os olhos. Eu perguntei de volta, você já pensou que esta água que estou bebendo é da privada? Assim que terminei de falar, o policial ficou instantaneamente paralisado. Em seguida, seu olhar caiu sobre aquele copo descartável. Quase não consegui me segurar e soltei um palavrão. É possível imaginar que isso é um programa, mas eu ainda consegui me controlar. Olhando para mim com uma expressão inocente, o policial xingou em pensamento. Eu pensei, que cheiro de água suja é esse? Como não teria vindo do vaso sanitário? Que droga, esse garoto! Na sala de transmissão ao vivo, inúmeros internautas simplesmente riram sem parar. Ha 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 ha. Ha ha ha. O sucessor daquele prato nojento famoso está aqui. Ha ha ha. Que maneira engenhosa de enganar a todos. Ele usou a própria armadilha contra ele. Eu anuncio que a Xiaoyu ainda é a MVP do ano. Ninguém esperava isso. Durante o programa ao vivo, que ainda poderia haver um pequeno incidente assim. Não só os internautas, mesmo vários funcionários na sala de controle, não conseguiram segurar o riso. Como conhecidos e colegas, eles riram ainda mais alto. Ha 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 ha. O Lao Liu realmente se deu mal por causa do garoto. Água de esgoto. Ha ha ha. Eu nunca experimentei aquilo. Ninguém pode rir em silêncio. Diretor, você claramente está rindo o tempo todo. Não parou nem por um segundo. O som das risadas foi transmitido pelo rádio. Chegou aos fones de ouvido Bluetooth do Lao Liu. Imediatamente, Lao Liu ficou com o rosto sombrio. O mais importante é que isso ainda está sendo transmitido ao vivo. Todo o país sabe que ele bebeu água de esgoto. Neste momento, Lao Liu não conseguia mais manter as aparências. A sensação de desconforto abdominal fez com que ele quisesse encerrar essa transmissão imediatamente. Então, ele forçou um sorriso distorcido. Terminou de dizer suas falas. Você não tem medo de que eu seja um vilão? Ao ver isso, eu também forcei um sorriso. Olhando para essa expressão, parece que está funcionando. No começo, eu ainda estava um pouco assustado. Mas agora não tenho medo. Lao Liu ficou surpreso. Não pôde deixar de perguntar o porquê. Eu dei uma olhada e ele recuou vários passos. E evitou o caminho para o banheiro. Então, ele disse com um sorriso. Porque a água foi envenenada. O policial, ao ver isso, apontou para mim. Raiva misturada com frustração. E uma voz de desespero surgiu. A raiva da sua mãe subiu instantaneamente ao seu coração. Não conseguia se preocupar com a transmissão ao vivo. O policial, furioso, gritou alto. Seu pequeno coelho. Não fuja, seu desgraçado. Ele se levantou. Ele veio diretamente em minha direção. Como se aquela pressão interna parecia que só ao pegar o verdadeiro culpado poderia ser aliviada. Ele já suportou a água do vaso sanitário.
Ele realmente colocou veneno lá dentro. Antes que ele pudesse se aproximar, uma onda de dor começou a percorrer seu abdômen. Havia até uma sensação incontrolável, vindo de suas pernas apertadas. Eu obtive a resposta. Eu estava completamente calmo. Sorrindo, apontei para a direção oposta. O banheiro está ali. No final, a fisiologia venceu a emoção. Ele não conseguiu mais se segurar e correu em direção ao banheiro. O som apressado da porta se fechando. Em seguida, a imagem da câmera miniatura de Lao Liu foi cortada por ele mesmo. Neste momento, na sala de transmissão ao vivo, os espectadores não tinham ideia que a situação virou novamente. Minhas jogadas ousadas fizeram os espectadores rirem sem parar. Ha 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 ha. Estou morrendo de rir com este programa. Socorro! Eu pensei que a água do vaso sanitário era imbatível. Não esperava que ainda houvesse laxante. Uau! Aquela dose deve fazer o Lao Liu passar a noite inteira no banheiro. Ha ha ha. Acho que começo a entender como se sente aquele cara tatuado. No começo, eu me perguntava como poderia haver paz assim. Agora, olhando, isso é o que se espera. O número de pessoas assistindo online quebrou recordes históricos. E até superou alguns outros programas de variedades. Já chegou a 100 mil. Na sala de controle, incontáveis funcionários estão cobrindo o rosto, com uma expressão de querer rir, mas não se atrever a rir. O diretor também está ao lado, com o rosto vermelho de contenção. Su Tai também está cobrindo o rosto, com uma expressão de desespero. O que mais temia acabou acontecendo. Não há como evitar. A equipe do diretor só pode decidir ver minha expressão antecipadamente. Se o pedido de socorro pela polícia for bem sucedido, então, vamos encerrar mais cedo. Se ainda não, então, teremos que enviar alguém para lá. Do outro lado, o diretor confirmou com o Lao Liu que, por enquanto, não há nada de grave. Mas quanto tempo isso vai levar, não se sabe. No entanto, eles também entraram em contato com o médico no local imediatamente. Consultaram sobre o pior cenário, que seria desmaio por exaustão. Não há risco de vida. Embora a quantidade seja grande, ainda está longe de ser fatal. Nesse momento, a equipe do diretor também fez um aviso. Colocaram o número do meu pequeno gênio na lista branca, para que possam receber suas chamadas de emergência de forma estável. Neste momento, na tela de monitoramento, estou caminhando em uma direção incompreensível. As pessoas na sala de controle também estão um pouco confusas. Todos se viraram para olhar para Su Tai. Neste momento, eles perceberam a importância desse pai. Su Tai também balançou a cabeça. Seu olhar caiu na tela de monitoramento, observando esse garoto. Muitas ideias estão além do comum. Em breve, Su Tai entendeu o que Su Yu estava fazendo. A ação revelou uma expressão feia. Ele está prestes a fechar a válvula de água. O diretor perguntou. Não é só fechar a válvula de água? Não há necessidade de ter tanto medo, certo? Su Tai fechou os olhos. Sua mente estava cheia de lembranças dolorosas. Ele respirou fundo e disse que isso explicava. No banheiro, já não havia nenhum papel higiênico utilizável. Sem papel higiênico, a água é a última dignidade, a última saída. Para o doutor, todos ficaram atordoados. Chamou esse garoto, não é? Incontáveis internautas riram alto como porcos. Ha ha ha, que jogada genial! Esse garoto é um gênio. Um verdadeiro gênio. Muito cruel, ele realmente tirou o papel. Os testadores também sumiram. Alguns estavam curiosos sobre como o programa continuaria. Eu, que ainda estava em casa naquele momento, não fazia ideia de que já havia sido vendido. Todo o processo estava sendo transmitido ao vivo. Depois de fechar a válvula de água, o som do sistema só então chegou aos meus ouvidos. Jin, tarefa concluída, recompensa, um kit de autodefesa e 10.000 yuan. Aviso, por favor, retire a recompensa no seu quarto. Eu assenti satisfeito. Desta vez, a recompensa foi bem mais generosa do que as anteriores. Se toda vez a recompensa fosse assim tão alta, pelo menos eu poderia juntar um capital inicial. Apenas que o sistema fez um aviso especial. Vá ao seu quarto para retirar a recompensa. Isso não acontecia antes. Eu também não pensei muito. Agora é uma boa oportunidade para chamar a polícia. Eu não hesitei nem um pouco. Apertei aqueles 3 botões inteligentes. Bip, esperando o sinal sonoro. Olá, aqui é o 110 de Nanjing. Senhora policial, eu quero fazer uma denúncia. A policial do outro lado da linha ficou em silêncio por um momento. Este número foi configurado como uma lista branca. Portanto, a chamada foi diretamente transferida para o escritório. O diretor olhou para a atendente. 2 acenou com a cabeça. Ren estava indicando isso. A operadora neste momento já pode ser exposta antecipadamente. Este é um fato do programa. A operadora também acenou com a cabeça. Ligou o microfone. E imediatamente, com uma voz cheia de alegria e congratulações, disse: Parabéns, Su Yu, criança.
Você conseguiu, mas não terminou de falar. O som de desligar ecoou na sala de controle. Todos se entreolharam. Sem exceção, todos mostraram uma expressão confusa. Desligou, e neste momento a operadora estava com o rosto cheio de dúvidas. Isso conta como um desafio bem-sucedido ou não? Todos olharam para Sutai. O último também levantou as mãos. O rosto confuso já mostrava claramente que não sabia. As 3 palavras. O diretor deu uma olhada e disse, hesitante, que tal ligar de volta para tentar? A policial assentiu com um pouco de hesitação. Em seguida, pressionou o botão de replay no console. O som de discagem voltou a soar. Ligou novamente e desligou diretamente. Todos ficaram ainda mais confusos. Que situação é essa? Como esse cara não atende nem o 110? A sala de controle ficou cheia de silêncio por um momento. Se não fosse por poder ver aquele cara nas câmeras de segurança, eles até duvidariam se algo tivesse acontecido. Um breve silêncio pairou ao redor. Ninguém entendia qual era a situação daquele cara. Neste momento, na sala de estar, eu estava suando frio na testa. Meu coração estava disparado. Olhando para o pequeno gênio em minhas mãos, rapidamente pressionei o botão de desligar. Eu achava que chamar a polícia resolveria tudo. Não pensei que a situação fosse tão simples. Eu não disse nada até agora. E a outra parte já sabia meu nome. Isso me fez pensar sobre os segredos do banheiro, assim como é possível saber suas informações pessoais. Isso me deixou com um frio na espinha. Esses são os cúmplices dos malditos criminosos. Eles já chegaram ao fundo da questão. Na transmissão ao vivo, eu já estava com o pequeno gênio discando para a polícia. Trata-se de um teste que os internautas pensavam que era. Finalmente está prestes a chegar ao fim. Não esperavam que houvesse mais uma reviravolta. Isso é realmente um teste de divulgação científica. Reviravoltas contínuas. Sem momentos de tédio durante todo o tempo. Várias vezes pensei que Suil seria eliminado. Inacreditavelmente, isso conseguiu se reverter. Não é à toa que ele é o irmão mais novo. O MVP deste episódio é. Isso é realmente emocionante. A divulgação científica que assisti foi tão cheia de altos e baixos. Neste momento, o programa que deveria estar chegando ao fim, caiu em um silêncio estranho. Nas câmeras de segurança do salão, exceto pelos sons estranhos que ocasionalmente vêm do banheiro, parecia especialmente tranquilo. Neste momento, um leve desânimo apareceu em meu rosto. Como esperado, sendo o protagonista de uma história de viagem no tempo. Um dia, a vida tranquila será interrompida. Não esperava que esse dia chegasse tão rápido. Se houver cúmplices dentro do 110, é provável que possam localizá-los completamente através do celular, para determinar suas informações de localização, até mesmo informações mais detalhadas. Ainda bem que eu fui esperto na hora. Desconectei na hora. Também desliguei o pequeno gênio e tirei o cartão. O que eu não esperava era que o cúmplice desse fugitivo já havia infiltrado a polícia. Agora eu consigo imaginar quão grande é a força por trás disso. Grande o suficiente para me deixar arrepiado. Em seguida, comecei a ficar confuso. Mas por que ele viria até aqui? Não pode ser apenas para beber água, certo? Isso não faz sentido. Além disso, uma pessoa tão importante e perigosa deve ter um propósito ao vir aqui. No segundo seguinte, meus olhos brilharam levemente, e eu soltei um leve sorriso, já que o fugitivo não se importou com o perigo, e trouxe 2 quilos de mercadoria até aqui, e fez de tudo para gravar. Isso significa que o apartamento onde ele está é muito provavelmente o local da negociação, ou um ponto de encontro. Aqui, a possibilidade de uma venda pessoal foi descartada. 2 quilos de mercadoria são claramente para distribuição aos compradores. Uma pessoa não consegue usar tanto, também não pode comprar. Portanto, aqui, na verdade, sempre esteve sob essa força sombria, o intermediário oculto das transações. É evidente. Esse é o dono desta sala. Meu pai, Sutai. Neste momento, estou com uma expressão de desapontamento. Deveria ter percebido que ele nunca esteve certo. Na verdade, ele não é uma boa pessoa. Agora, pensando bem, eu o denunciei tantas vezes sob várias alegações. Mas o tempo que passou na prisão não foi longo. Parece que alguém estava lá dentro para dar cobertura. A escuridão é muito profunda. Eu soltei um profundo suspiro. Agora parece o começo que um viajante do tempo deveria ter. Pensei um pouco e coloquei o cartão SIM de volta. Liguei o celular em silêncio. Aqui, como um ponto de transação da força sombria. É evidente que não dá para esconder. Mas eu e Sutai, pelo menos, somos pai e filho. Todos os conselhos acabam sendo em vão. O celular de Sutai tocou imediatamente. O canto da boca dele contraiu levemente. O que deu nesse moleque? Por que está me xingando à toa? Minha performance no salão de antes. Todos estavam observando. Neste momento, inúmeros funcionários se levantaram. Aqueles olhos afiados estavam fixos em Sutai.
Isso o deixou um pouco desconfortável. É evidente que meus dois comentários inconscientes de antes levantaram algumas suspeitas entre os policiais presentes. Sutai sorriu constrangido. Ele se defendeu, dizendo: oficial, estou sendo injustamente acusado, sou um cidadão de bem. Ele estava quase em lágrimas. Como eu estou nos bastidores? E ainda tinha uma sensação de estar sendo enganado. Após um momento de silêncio, o diretor quebrou o silêncio e perguntou com firmeza: vamos falar sobre isso mais tarde. Não atenda o telefone. E não desligue, para não levantar suspeitas. Sutai soltou um suspiro de alívio. Sentindo-se aliviado. Entendi. Ele também estava um pouco confuso. Eu claramente não cometi nenhum erro. No fundo, não estou tão aliviado assim. Pensei sobre isso. Ele endireitou um pouco as costas. Seu olhar se fixou nas câmeras de segurança. Ele estava um pouco irritado. Esse filho é realmente um grande problema. Em seguida, no chat ao vivo, um comentário chamou a atenção de todos. O que é aquele pó branco dentro da caixa? A produção realmente exagerou nos adereços, não? O garoto com certeza pensou que aquilo era uma substância proibida. Será que é possível que aquilo seja real? Uau, esse teste de segurança é bem radical. Todos na sala de controle olharam para o diretor. Instintivamente, acharam que isso era dele. O diretor também parecia confuso. Um teste comum de visita. Quem fez essas coisas? Ele franziu levemente a testa. Ele se virou e gritou pelos adereços. Onde estão os adereços? Quem diabos deixou você colocar aquele pó branco lá dentro? Diretor, estou aqui. Eu coloquei aleatoriamente. Dentro era apenas farinha comum. Quem sabia que aquele garoto ainda iria abrir essa caixa de entrega? Neste momento, todos olham para Suil na tela. Todos voltam a si. Agora eles finalmente entendem. Por que Suil tem essas atitudes estranhas? Não são apenas eles. Os espectadores na sala de transmissão ao vivo também perceberam isso. Caramba, o garoto realmente está na camada atmosférica. Eu pensei, por que ele é tão cruel? Era porque havia produtos proibidos. Nesse caso, o garoto é simplesmente incrível. Todos pensam e repensam. Não esperavam que no final Lao Liu bebesse água de esgoto. Era a equipe de props. Apenas por essa pequena razão, o efeito borboleta levou à situação atual. O diretor estava com uma expressão sombria. Ele gritou para a equipe de props atrás. Todos devem escrever uma autoavaliação após o programa. Não muito longe, Sutai também estava rindo bobo. Ainda é divertido assistir. Neste momento, a câmera de segurança do salão mostrou isso 3 vezes seguidas. Sem exceção, todos não viram. Realmente não consegui atender. Isso confirma ainda mais que minha suposição estava correta. Após uma breve hesitação, uma ideia repentina surgiu. Abri o aplicativo. Enviei uma mensagem de voz. Do outro lado, na sala de controle, Sutai. O som de notificação rapidamente soou no celular. Em um instante, incontáveis olhos na sala de controle se voltaram para mim. Era uma mensagem de voz de apenas 3 segundos. Cliquei para ouvir. A voz do diretor soou sem dúvida. Sutai seguiu as instruções. O dedo dele pousou na mensagem com o ponto vermelho. Minha voz infantil então soou pedindo para parar. Desista, velhote. O lado de fora está cheio de policiais. Por um momento, a sala de controle ficou em completo silêncio. Todos os olhares se voltaram para Sutai. Sutan, que antes estava rindo e assistindo. Seu sorriso foi se desvanecendo. Em um instante, Sutai ficou em choque. A pessoa estava em casa. E a panela caiu do céu. No momento seguinte, ele começou a chorar. Oficial, eu sou inocente. Eu sou realmente um bom cidadão. Alguns policiais não responderam. Apenas o observaram friamente. Jutai, ao ver isso, levantou-se do assento com muita habilidade. Ajoelhou-se no chão, abraçando a cabeça. Oficial, eu digo que sou inocente. Vocês acreditam? O diretor, não muito longe, soltou uma risada fria. Ele resmungou, com uma língua afiada. Uma pessoa comum consegue fazer esse movimento com tanta habilidade? Você, garoto, parece ser um criminoso habitual. Ao ouvir essas palavras, Sutai ficou completamente atordoado. Uma onda de injustiça subiu em seu coração. Isso é mais injusto do que a história de Doi. Neste último ano, ele foi denunciado anonimamente por jogo e prostituição mais de 10 vezes. Como não poderia ser hábil nesse movimento de se proteger? Ao ouvir a voz da polícia, ele quase teve um ataque de estresse. Neste momento, as lágrimas giravam incessantemente nos olhos daquele homem robusto. Isso quebrou diretamente a imagem do homem forte. A cena era realmente cômica. Clique novamente. Uma voz infantil repetiu, pare. Do lado de fora, havia policiais por toda a parte. O diretor não pôde deixar de respirar fundo. Esse cara é ainda mais implacável do que eu imaginava.
Ele realmente é uma pessoa dura. No começo, todos pensavam que eu havia descoberto apenas a identidade de Lao Liu como entregador. Não sabia nada sobre sua verdadeira identidade. A partir dessa frase de que havia policiais do lado de fora, isso indica que eu provavelmente já sabia que Lao Liu era um policial. Mas mesmo sabendo que Lao Liu era um policial, Suil, no entanto, decidiu agir com firmeza contra Lao Liu. Jogar água suja é uma coisa, mas ela ainda adicionou 9 laxantes. Depois, ela ainda se lembrou de avisar Sutai. Isso significa que Sutai definitivamente tem algo sujo em suas mãos. Li Shengli, como chefe da equipe de investigação secreta, agora está aposentado na terceira linha. Ele atua como diretor do programa. Até mesmo há 20 anos atrás, já recebeu o título de Detetive do Sul. Quanto às suas deduções, ele estava muito confiante. Em seguida, o diretor disse em um tom sério: o programa provavelmente terá que ser pausado por alguns minutos. Primeiro, vamos exibir um comercial. O funcionário ao seu lado acenou com a cabeça. Embora não soubessem os detalhes, eles tinham um bom olho para a situação. O pai presente agora. Oh não, desta vez é realmente o suspeito Su. Incontáveis espectadores na sala de transmissão ao vivo estavam assistindo com grande interesse. Um comercial extremamente abrupto interrompeu. Todos sentiram um cheiro incomum no ar. Isso só acontece em alguns acidentes de transmissão, ou quando o conteúdo precisa ser bloqueado. É que isso acontece. Conectando-se à última imagem da transmissão, incontáveis internautas começaram a suspeitar. Caramba, o cara tatuado realmente é da máfia. Não é um teste de transmissão, que deu à equipe do programa uma classificação de segunda classe. Aquela caixa realmente tem mercadoria dentro. Uau, esse programa realmente pode ser transmitido? Na sala de controle, a atmosfera que era originalmente leve e alegre, agora tinha um toque de gravidade. Sutai soltou um sorriso amargo. Neste momento, sua mente estava cheia de 1000 pensamentos confusos. Ele se arrependeu de ter se inscrito tão animadamente no começo. Agora está tudo bem. Ganhou um par de algemas de prata e um uniforme de prisão. Além de ter 3 refeições garantidas, ele também conseguiu um emprego fixo. Agora tem um emprego seguro. Ele estava um pouco confuso. Ele não tinha feito nada, exceto dar um laxante aos policiais. Mas isso foi Suil quem fez. Que relação isso tem com ele? Será que o ataque do filho a um policial conta contra ele? Na câmera de segurança da sala, eu ainda estava pensando, quando fui interrompido por um aviso repentino do sistema. Recebi uma notificação de que a missão foi concluída. O Mastermind por trás da pegadinha bem-sucedida, Sutai, recebeu uma recompensa de 100.000 yuan. Eu fiquei completamente atordoado. Eu preguei uma peça no meu pai? Quando foi isso? Neste momento, na sala de controle, olhando para a gravação da transmissão ao vivo, como diretor, Li Shengli suspirou. É realmente injusto para Lao Liu. Ele não percebeu que já havia entrado na toca dos ladrões. Diretor, devemos ir até ele e interrogá-lo agora? Um policial olhou para as câmeras de segurança. Suil perguntou. Li Shengli balançou a cabeça levemente e disse para lembrar. Esta é a primeira lição que estou ensinando a vocês. Sutai agora está sob nosso controle. Em menos de 5 minutos, aquele garoto definitivamente vai se destacar. Ele certamente buscará a ajuda de outras pessoas. Nós só precisamos ficar de olho nele. Não se deixe enganar pela idade dele. Com base no desempenho e nas táticas da transmissão, ele deve ter recebido treinamento desde pequeno. Vocês se lembram daquela rodada de perguntas antes de abrir a porta? As pessoas assentiram ao ouvir isso. Aquela cena ainda é muito marcante. Li Shengli sorriu levemente. Vocês já pensaram que aquelas perguntas continham códigos de comunicação? De repente, todos no local ficaram em silêncio. Este é um detalhe que ninguém havia previsto. O diretor Li Shengli também disse que tivemos sorte. Coincidentemente, coincidiu com o sinal de encontro. Mas não esperávamos. O sinal de encontro deles era exatamente igual ao que estava no Baidu. Como explicar o chamado à polícia então? Um policial perguntou. Li Shengli respondeu calmamente que isso é fácil de explicar. Para uma criança do ensino fundamental, ao se deparar com uma situação perigosa, chamar a polícia é uma reação instintiva do corpo. Mas considerando que eles já vivem à margem da lei, é por isso que desligaram em pânico. A propósito, você conseguiu encontrar informações sobre Sutai? Encontramos que ele não tem antecedentes criminais significativos até agora. Sutai, 38 anos. Sua profissão é tatuador no sul da cidade. Ele foi membro do clube de tatuagem do sul da fronteira. Espera aí. É aquele grupo criminoso que se disfarça de tatuagem? É aquele mesmo. No começo, realmente se apresentava como um espaço para troca de tatuagens, para recrutar membros. Mas, depois começou a realizar atividades criminosas organizadas. Sutai, como ele não foi preso na época?
Os funcionários também mostraram uma expressão estranha. Sutai, no início da fundação do clube, ou seja, cerca de 2 meses, de repente, cancelou sua associação voluntariamente e nunca mais participou das atividades do clube de tatuagem. Atividades do clube. Assim que ele terminou de falar, até um idiota perceberia que algo estava errado. Agora, as suspeitas sobre Sutai estavam ainda mais confirmadas. No entanto, os policiais no local nunca imaginaram que, na verdade, a verdadeira razão pela qual Sutai cancelou sua associação foi que Suil, junto com outra dupla de tatuadores da loja, estava apenas fazendo uma brincadeira. Eles tatuaram no peito de Sutai uma ovelha feliz no estilo do Zuju. Sutai acreditava que não poderia suportar ter uma tatuagem assim e interagir com os outros membros durante o banho. Assim, envergonhado, ele cancelou sua associação. Mas ele não esperava que, de fato, isso acabaria sendo uma bênção disfarçada. Ao ouvir isso, Li Xingli balançou a cabeça. Não há evidências substanciais. Essa pessoa não ficará presa por muito tempo. O funcionário continuou falando e acenou com a cabeça, traduzindo os documentos em mãos. Neste ano, Sutai foi denunciado anonimamente várias vezes por jogo, atos criminosos como prostituição. Os registros atuais no arquivo não apresentam evidências. Não há fatos de crimes ou ilegalidades. A maioria foi apenas um registro, ou algumas horas de detenção, e então te liberaram. Ao ouvir isso, Li Xingli, o ex-chefe da equipe de investigação criminal, sorriu levemente. Interessante, realmente interessante. Esse Sutai ousou provocá-los na cara. Esses policiais parecem ter certeza. Eles não conseguem encontrar nenhuma pista. Em menos de 48 horas, o liberarão. Neste momento, Sutan estava com uma expressão confusa, preso na cabine do banheiro, mordendo os dedos. Eu não sou. Não tenho ideia. O que aconteceu do lado de fora nesta meia hora? Nas câmeras de segurança do hall. Eu raramente liguei a televisão. Mas no segundo seguinte, saí da sala de estar um pouco barulhenta. Fui para a varanda. Suspirei profundamente. Não esperava que este dia chegasse. Embora eu já estivesse preparado psicologicamente. Mas quando o resultado chegou, ainda foi um pouco difícil de aceitar. O aviso do sistema era especialmente claro. O suposto mentor por trás das cenas. Sutai originalmente pensava que Lao Deng desempenhava um papel neste grupo criminoso. Era apenas um intermediário dispensável. Não esperava que ele fosse o chefe final. Não é de se admirar que o que aconteceu hoje fosse tão anormal. O fugitivo que apareceu de repente. E extremamente anormal. Sutai, que até agora não voltou para casa. Olhei para o céu amarelado e suspirei com o vento. A família Su finalmente chegou a este ponto. Não aguentamos mais. Todos na sala de controle finalmente não aguentaram a pressão. Retomaram a transmissão ao vivo. Na verdade, a equipe do programa e os policiais, para investigar Sutai e seu filho, forçadamente transmitiram 1 hora de comerciais. Mas isso também gerou uma forte insatisfação entre os internautas. Sim, a opinião pública dos internautas nas várias plataformas só aumentava. Quanto mais se espalhava, mais estranho parecia. E quanto mais as plataformas bloqueavam, mais pessoas discutiam e compartilhavam. Os blogueiros desinformados também aproveitaram a oportunidade para ganhar visualizações. Para chamar a atenção, começaram a espalhar boatos. Dizem que um policial foi levado ao hospital com apendicite aguda. Dizem que ainda está passando por uma cirurgia. Isso é pura bobagem. Ouçam o que eu digo. A verdade é que o policial entrou em um covil de ladrões durante uma transmissão ao vivo. E acabou sendo preso imediatamente. E ainda foi pendurado pelos bandidos. Isso já seria suficiente. Dizem que ainda foram forçados a ingerir água de esgoto. Mas naquele momento, o soldado aguentou firme. Sem dizer uma palavra, ele bebeu toda a água de esgoto. Ele suportou a situação sem dizer uma única palavra. Caramba, esses mafiosos são exagerados demais. Aqueles guerreiros que silenciosamente lutam pelos elefantes. Realmente é muito difícil. Precisamos falar por eles. Os líderes dos departamentos relevantes do sul do país notaram esse problema imediatamente, olhando para os rumores voando por toda parte. A pessoa inteira ficou em silêncio. Esses rumores são absurdos. Um programa comum de divulgação científica sobre segurança está sendo mais compartilhado online do que documentários mexicanos. Mas, felizmente, os líderes também sabem que isso é apenas um rumor. A maneira de acalmar a opinião pública é simples. Fazer com que a equipe do canal Orange TV retome a transmissão ao vivo. Após uma ligação do líder, a notícia rapidamente chegou à equipe do programa. Neste momento, na sala de direção da equipe do canal Orange TV, o diretor Li Xingli está segurando o celular, enfrentando a voz que vem do outro lado da linha, acenando com a cabeça em resposta. Tudo bem. Eu sei que vamos retomar imediatamente. Líder, fique tranquilo.
Em meia hora. Não, em 10 minutos. Com certeza, a transmissão ao vivo será retomada em 10 minutos. Depois que Li Shengli desligou o telefone, ele lentamente se posicionou no meio da sala de direção. Com um tom de desculpas, disse: Desculpe, pessoal. O que aconteceu desta vez foi por minha impulsividade. Eu também não esperava. O protetor por trás deles tem uma energia tão grande. Incrivelmente, até os altos escalões de Nanjing foram infiltrados. Sinto muito. Vocês também devem estar cientes. O que enfrentaríamos se continuássemos a investigar? Eu não quero envolver todos vocês. Vamos deixar essa questão de lado. Mas, ao dizer isso, a multidão abaixo ficou entusiasmada. Na delegacia de Nanjing, Li Shengli, mesmo tendo saído da equipe de investigação criminal para a linha secundária, ocupa o cargo de chefe do departamento de propaganda. Ele ainda tem uma grande influência. Nesse momento, alguém na multidão gritou: Relatório. Ministro Li, eu não tenho medo da morte. Eu vou investigar com você. Nós também não temos medo da morte. Precisamos investigar juntos. Ministro Li, isso não é seu problema. Quanto mais assim, mais isso indica que pisamos na cauda do inimigo. Ao mesmo tempo, isso nos faz saber sobre a proteção por trás deste grupo. Quão aterrorizante é isso realmente? O título desta vez. Alguém mudou a forma de se referir. Anteriormente no programa. Não é conveniente expor informações da polícia de forma indiscriminada. A transmissão ao vivo está pausada agora. Todos, para expressar respeito, chamaram o ministro Li. O olhar de Li Shengli se fixou nas pessoas abaixo. Ele acenou com a cabeça, um pouco satisfeito. Em seguida, ele disse em voz baixa: Certo. Então vamos investigar juntos. Mas se não tivermos essas roupas, não conseguiremos investigar. Portanto, a transmissão ao vivo precisa ser retomada. Daqui a pouco, tudo deve voltar ao normal. Não deixe escapar nada. E o relatório sobre Sutai? Alguém olhou para o banheiro. Perguntou relutantemente. Todos acreditam que é muito provável que aquela pessoa seja o chefe do grupo criminoso por trás de todo o sul do país. Portanto, em relação à liberação de Sutai, todos estão um pouco relutantes. Li Shengli hesitou por um momento, e então disse com firmeza: Deixe isso de lado por um segundo. 2 policiais chegaram ao banheiro onde Sutai estava, e disseram com um sorriso: Senhor Su, desculpe. Tudo é um mal-entendido. Sutai, com uma expressão confusa, foi de repente solto das algemas. No começo, ele estava um pouco inseguro. No entanto, ao ouvir a explicação ligeiramente apologética de alguns policiais, Sutai sorriu profissionalmente. Mas, pensando bem, ele se sentiu um pouco mais confiante. Ele se odiou por ser um bom cidadão. O que há para ter medo? Quem está certo não teme sombras tortas. Quando os policiais perguntarem, ele responderá o que for. Exatamente. Ele seguiu rapidamente 2 policiais para fora do banheiro. Ao mesmo tempo, ele estava um pouco curioso. Que tipo de perguntas eles fariam a ele mais tarde? Então, ele colocou um sorriso cooperativo e disse ao policial ao seu lado. O policial se apresentou. Não sei se há mais alguma pergunta. Parece que ele ficou encostado por muito tempo. Ou talvez ele tenha experiência por ter sido algemado algumas vezes. Ele moveu ligeiramente as mãos. O comportamento de Sutai parecia muito razoável. Mas, aos olhos dos policiais, isso parecia completamente diferente. É preciso saber que, aos olhos deles, já foi determinado. Sutai é o chefe do grupo criminoso subterrâneo do sul do país. Portanto, essas palavras de Sutai, aos olhos de um grupo de pessoas na sala de transmissão, pareciam uma provocação. Cada uma de suas palavras parecia ter um significado diferente neste momento. Vocês investigaram por tanto tempo e não tiveram resultados, certo? Bom trabalho, oficial. Eu sabia que vocês não conseguiriam descobrir. Não sei se ainda há algo a perguntar. Não há nada que possam fazer comigo. O movimento de levantar a cabeça e mover as mãos. Seus subordinados são realmente lentos. A proteção de cima só começou a pressionar agora. Ao chegar na sala de transmissão, um membro da equipe se aproximou de Li Shengli, olhando para Sutai sem disfarçar. Sussurrou: Diretor, veja, realmente é ele. Ele nem está mais atuando. Isso é muito arrogante. Li Shengli fez um gesto com a mão, indicando para não continuar a discussão. Seu rosto não mostrava nenhuma emoção. Olhou profundamente. Em seguida, ele se aproximou de Sutai. Forçou um sorriso. Estendeu a mão para cumprimentar. Sinto muito. Senhor Su, meu subordinado se confundiu. Ao ver sua tatuagem. Te confundi com um transmissor de informações. Imediatamente voltou a se sentir ofendido. Ouvindo isso, o Sr. Su e Sutai, de repente, entenderam. Apressadamente sorriram e apertaram as mãos. Ah, era um mal-entendido. Não tem problema, não tem problema. Isso é o que se deve fazer.
Essa resposta cortês e de, mas, aos olhos de Li Shengli, parecia ter um cheiro mais forte de provocação. Embora seu rosto não mostrasse nenhuma expressão, por dentro, no entanto, estava extremamente desprezando, fazendo pose. Pensando nisso, ele apertou a mão com um pouco mais de força. Ele também estava um pouco confuso. Não estávamos conversando bem agora? Como isso de repente se tornou assim? Será que isso é uma troca amigável na delegacia? Sutai também não fez força. Ele sorriu e disse: Diretor Li, sua mão não tem força. Sem poder. Parece que você ainda precisa praticar mais. Li Shengli ouviu isso. Seu rosto ficou ainda mais desanimado. Isso insinuava que suas habilidades eram insuficientes. Enfrentando ele e o guarda-costas atrás dele, significava que não era suficiente para ser visto. As duas pessoas separaram as mãos. Sutai só percebeu então que algo estava errado. Ele ficou trancado no banheiro por uma hora. Como essas pessoas olham para ele? Algo parecia estranho. Muitas pessoas na sala de controle falavam de costas para ele, ou ainda falavam baixinho na frente dele. Sutai não pôde deixar de pensar. Será que era porque ele esqueceu de escovar os dentes de manhã e estava feio? De repente, um funcionário teve uma leve mudança na expressão. Ele disse em voz baixa: Diretor. Ele saiu da área de monitoramento. Li Shengli levantou a cabeça. Estava um pouco surpreso. Ele saiu. Ele não foi especular, apenas voltou para o quarto. Suil provavelmente ainda não pensou que estava sendo monitorado. Ir para o quarto deve ser para se comunicar com alguém, ou pegar algum objeto de algum lugar. Está longe do banheiro? É muito provável que o velho Liu ouça. As pessoas no pequeno laboratório ainda não esqueceram. No apartamento do Suil, havia uma pessoa que tomou 9 laxantes, que ficou no banheiro por quase 2 horas e meia. O diretor acenou com a cabeça. Tentou encontrar uma maneira de contatá-lo. Eu sou o Li. A fala do Suil é extremamente importante para nós. Atualmente, esta criança pode ser nosso maior ponto de virada. Os funcionários acenaram com a cabeça. De repente, nesse momento, uma mensagem do WeChat soou. Os funcionários olharam instintivamente. Seus olhos brilharam instantaneamente. O diretor é o velho Liu. O diretor Li, que estava preocupado há muito tempo, finalmente sorriu. Finalmente, uma boa notícia. De fato, no momento crucial, esses velhos camaradas ainda são confiáveis. Ele certamente ouviu informações importantes. Vamos ver o que ele disse. Os funcionários desbloquearam o celular com expectativa. Em seguida, ele olhou a mensagem, com uma expressão estranha. Li Shengli franziu levemente a testa. Não pôde deixar de perguntar o que o velho Liu disse. Os funcionários levantaram a cabeça. Responderam honestamente que ele perguntou se poderiam lhe trazer papel. Li Shengli, ao ouvir isso, ficou instantaneamente sem palavras. Ficou em silêncio por um momento, e disse para retomar a transmissão ao vivo. Um funcionário olhou para o celular, e perguntou cautelosamente sobre o velho Liu, se ainda precisavam levar papel. Li Shengli cobriu a testa com uma mão, sentindo-se um pouco sobrecarregado, mas ainda assim disse que iriam levar. De repente, no segundo seguinte, o diretor teve uma ideia brilhante, e sinalizou para que o funcionário se aproximasse. Então, Li Shengli disse suavemente que, quando trouxessem o papel, deveriam colocar alguns chips de GPS e escutadores juntos, e evitar ao máximo que as coisas fossem entregues pessoalmente, para não alarmar a cobra ao mexer na grama, e tentar jogar as coisas pela janela. O funcionário, ao ouvir isso, teve um brilho nos olhos. Instantaneamente entendeu a intenção. Apressou-se e saiu correndo. No segundo seguinte, Li Shengli agiu como se nada estivesse acontecendo, e sorriu enquanto se dirigia à Sra. Su. O Sr. Su esperou muito. A transmissão ao vivo será retomada em breve. A Sra. Su respondeu sorrindo que, desde que não causasse problemas à equipe, estava tudo bem. Equipe do programa. A apresentadora Bing Bing finalmente teve a oportunidade de brilhar. Pegou o microfone e começou a salvar a situação. Queridos amigos espectadores, peço desculpas sinceras por fazer vocês esperarem tanto. Li Shengli sorriu calmamente. Ele perguntou cautelosamente. Não sei qual é a verdadeira intenção do Sr. Su ao participar do programa. Eu vejo que a consciência de segurança do pequeno Suil não é nada ruim. O Sr. Su também não parece estar aqui apenas pelo prêmio. A Sra. Su balançou a cabeça com um sorriso amargo. Não é por causa de um grande perigo em casa? No entanto, Li Shengli não pensou assim ao ouvir isso, mas ficou pensativo. Isso fez com que ele pensasse. Isso fez lembrar das recentes notícias que chegaram do Sul. Os dois maiores grupos criminosos do Sul entraram em conflito. Um dos chefes de gangue morreu inesperadamente. Desde então, as duas famílias romperam completamente, e a rivalidade não terá fim. Esses dois grupos criminosos operam respectivamente no leste e no oeste da cidade.
As águas dos poços não se misturam com as dos rios. Muitos olhos e ouvidos. Extremamente astuto. Todo o pessoal do sul do país foi mobilizado. Foram eliminados algumas vezes, mas não foram completamente erradicados. Um deles é o Kinglon, com a tatuagem de dragão azul como símbolo da gangue. Recentemente, um famoso estúdio de tatuagem é o líder dessa gangue criminosa. O outro é o Grupo Poderoso. Não mostra suas cartas, operando ilegalmente em vários locais de entretenimento. Segundo informações internas, o morto é o chefe do Grupo Poderoso. Ao pensar nisso, Li Shengli não pôde deixar de olhar para a grande tatuagem de braço de Sutai. Agora estava ainda mais certo. Ele é o líder da gangue criminosa Kinglon. Agora as duas gangues criminosas estão em um conflito sem fim. Não é perigoso ser o chefe? O diretor não pôde deixar de sorrir. Realmente foi um bom plano. Com a ajuda da equipe do programa e da polícia, para garantir a segurança dele e de Suil, Li Shengli sorriu e acenou com a cabeça. Voltando, parece realmente perigoso. Sutai, ao ouvir isso, sentiu-se um pouco aliviado. Parece que o diretor também consegue entender meu dilema. Nesse momento, o diretor olhou para o policial ao lado e disse que estava desculpado, que precisava ir ao banheiro. O Angtão estava ao vivo no local e disse para você ficar de olho. Então, viu Li Shengli apressadamente indo em direção à saída, sem ir ao banheiro do estúdio de transmissão. Ele chegou a uma escada silenciosa, olhou ao redor e confirmou que não havia ninguém. Então tirou um celular. Alô, Xiao Lian. Eu pedi para você investigar os arredores do condomínio Sunshine. Se encontrou alguma pessoa suspeita. Do outro lado da linha, houve uma resposta rápida. Mestre, você realmente é perspicaz. A equipe de policiais à paisana realmente prendeu alguns capangas, mas os líderes não conseguiram escapar. São do grande grupo, não é? Mestre, como você soube disso? Li Shengli sentiu um peso no coração. Como era de se esperar? Continuou perguntando. Eles confessaram? Me avise quando tiver resultados do interrogatório. Não precisa dizer agora. Esses capangas confessaram tudo assim que foram questionados. Veio aqui para se vingar do chefe. Também trouxe um pouco de madeira branca. Dizem que é para incriminar alguém. Li Shengli acenou levemente com a cabeça. Tudo se encaixa com suas suposições. De manhã, estavam filmando um programa aqui neste condomínio. Vi algumas pessoas que pareciam familiares. Por isso estou te informando tudo. Lembre-se de enviar 2 pessoas para vigiar a área nas proximidades. Não precisa de mais. Li Shengli não revelou todas as informações, porque ele sabia quão grande é o poder por trás desse chefe do grupo criminoso. Antes de ter provas concretas, não se deve agir de forma precipitada. Neste momento, em uma rua tranquila fora do condomínio Sunshine, alguns jovens com cabelo amarelo chegaram apressados. Arfar ofegante. O que está acontecendo, irmão Dão? Você não disse que esse programa de encontros não pode haver policiais, certo? É verdade, você ainda disse. O lugar mais perigoso é o mais seguro. Neste momento, a expressão no rosto do homem chamado Irmão Dão estava instável. O rosto não consegue acreditar. Que diabos? Neste momento, ele já correu por esta área várias vezes. Como é possível que alguém o esteja seguindo? Durante todo o caminho, ele não foi seguido por ninguém. Ele pensou cuidadosamente. Aqueles policiais pareciam ter recebido alguma informação. Simplesmente saíram. Irmão da faca de repente voltou a si. Ele cuspiu. Xingou a mãe dele. Tem um traidor, fomos entregues. Fomos muito prejudicados, muito prejudicados. Sutai foi mais uma vez prejudicado por seu próprio bom amigo. Neste momento, a equipe do programa estava monitorando, ainda aguardando a aparição de Suil. E agora? Estou no quarto verificando a recompensa que o sistema acabou de me dar. Cordas, fita adesiva, algemas. Caramba, tem até uma meia calça. Que diabos, isso também é para defesa. Isso é. Uma imagem ruim surgiu na minha mente. Não consegui me conter e comentei. A recompensa que o sistema deu é muito estranha. Em seguida, uma máscara de proteção, uma granada de fumaça, um vaso sanitário e um gancho. Dei uma rápida olhada. Dentro havia de tudo. Era uma verdadeira variedade. Estranhos e maravilhosos. No entanto, eu também encontrei algumas coisas mais úteis. Coisas que realmente podem ser usadas para defesa. Spray de defesa contra assaltos, água com pimenta e coisas do tipo. O mais prático deve ser o sedativo de ação rápida. E coisas semelhantes a gás hipnótico. De repente, apareceu diante de mim uma pistola requintada. O sistema realmente exagerou um pouco. Eu não quero me envolver em coisas ilegais. Então, ao tentar, um jato de água cristalina disparou. Eu fiquei instantaneamente em silêncio. Eu fiquei um pouco cético. Algumas dessas coisas realmente podem ser usadas para defesa? São realmente para defesa? Mas as recompensas acabam aqui.
O que mais me preocupa agora é aquele velho idiota. Com esse nível de inteligência, por que não fazer algo melhor? Por que insistir em correr riscos? O relógio do pequeno gênio ainda não tem nenhuma notícia. Não há nenhum ponto vermelho em chamadas, mensagens ou WeChat. É certo que já está no caminho da fuga. Se nada der errado. O cartão bancário de Sutai. Até mesmo o WeChat pode ter sido congelado. Depois de hoje. Se poderei ver meu pai é uma questão. Eu olho para os 100 mil que estão na minha carteira do WeChat. Sinto um pouco de relutância. Eu aperto os dentes, mas pensando bem. Afinal, somos pai e filho. Em um momento de vida ou morte. Eu também não preciso me preocupar tanto. Em seguida, eu abro o Xiaotian. Pensei um pouco. Encontrei uma conta de WeChat que Sutai não usa com frequência. Enviei uma mensagem de voz para o papai. Eu sei que você deve ter se metido em problemas. Este dinheiro é para economizar enquanto fujo. Se não for suficiente, eu vou pensar em outra solução. Eu só posso te ajudar até aqui. Em seguida, eu não hesitei mais. Transferi o dinheiro diretamente. Mas não transferi tudo de uma vez. Em vez disso, transferi uma parte de forma cautelosa. Transferência de WeChat de 10 mil yuan. No momento seguinte, o relógio do diretor. Ding-dong, ding-dong. O celular de Sutai tocou novamente. Ao ouvir o som, ele imediatamente se sentou ereto. Ele olhou para baixo e descobriu que na janela de mensagens do celular havia a anotação irmão mais velho. O rosto de Suda ficou pálido. Como pode ser esse garoto de novo? O que ele vai aprontar agora? Não se mova, um policial impediu o movimento de Sutai. Parecia ter medo de que ele aproveitasse a distração dos outros para deletar a mensagem. O diretor à distância também se aproximou. Neste momento, ele estava sorrindo. Parecia ter esquecido o que havia acontecido antes. E não se importava nem um pouco. Sutai, na posição de líder do grupo criminoso, parecia estar lidando realmente apenas com um pai de uma criança comum. Li Shengli primeiro se virou e repreendeu. Vocês todos. Sejam educados com o Sr. Su. Em seguida, ele disse de forma gentil, Sr. Su, não fique nervoso. É apenas efeito de programa. Apenas colabore um pouco. Primeiro, desbloqueie e ative o Viva Voz. Vamos ver o que está escrito lá dentro. Sutai tinha uma expressão amarga. Embora ainda não tenha aberto. Mas ele sabia internamente que com certeza não era nada bom. Sob o olhar de todos, ele abriu o celular e acabou vendo a mensagem, que na verdade não era a conta do WeChat que ele usava com frequência, mas sim uma conta secundária. O diretor brincou, rindo, que esse garoto era bem astuto e ainda sabia como usar sua conta secundária para te mandar mensagens. Você, como pai, ensinou bem. Quanto a isso, o diretor não estava surpreso. Usar uma conta secundária do WeChat para receber dinheiro ilícito é uma tática comum entre criminosos. Ele apenas lançou um olhar para Sutai e estava extremamente calmo por dentro. Sutai, por outro lado, não conseguia perceber que o diretor estava insinuando algo. Ele coçou a cabeça e ficou um pouco envergonhado. Parecia realmente achar que as palavras do diretor eram um elogio. De jeito nenhum. Ele então abriu o WeChat. Além da mensagem de voz, a informação de transferência em amarelo era especialmente chamativa. Transferência de 10 mil yuan no WeChat aguardando o recebimento. Todos se entreolharam e perceberam algo suspeito. Todos os presentes já haviam investigado. As condições familiares de Sutai e seu filho não eram boas à primeira vista. Além deste velho apartamento e do carro usado, quase não há economias. E com essas condições, como o filho, Suil, conseguiu facilmente transferir 10 mil yuans. O que isso significa? Não é preciso dizer mais, certo? Os lucros obscuros por trás disso são difíceis de imaginar. Neste momento, a faixa de áudio automática também revelou todas as informações. Velho, eu sei que você deve estar em apuros. Esse dinheiro foi usado para escapar. Economize um pouco. Se acabar, eu arranjo outra solução. Não só os policiais na sala de transmissão. Até mesmo Sutai ficou perplexo. De onde esse cara conseguiu esse dinheiro? E ainda 10 mil. Eu trabalhei duro por um mês fazendo tatuagens. E nem tenho tanto assim. Sutai levantou a cabeça e disse seriamente, oficial, isso realmente não tem nada a ver comigo. Na sala de transmissão, o clima era de quem só acreditaria se visse um fantasma. Desta vez, nem precisou do diretor para ordenar. Já tem alguém investigando as placas. Na conta bancária de Sutai, há quanto dinheiro de origem desconhecida. Quanto a Suil, uma criança, nem tem identidade. Muito menos um cartão bancário. O que há para investigar? Aqueles policiais naturalmente ignoraram. Afinal, como uma criança do ensino fundamental, a origem do dinheiro é apenas a doação dos pais. Li Shengli também aprendeu a ser astuto. Ele sinalizou para Sutai aceitar o dinheiro.
No quarto, eu estava pensando naquele velho idiota. Quando será que ele vai responder? O pequeno gênio então reagiu. A velocidade do recebimento foi surpreendentemente rápida. Eu não consegui evitar revirar os olhos, com um certo desprezo. Em seguida, eu de repente recebi uma notificação do sistema ao meu lado. Tarefa D concluída. Sutai ficou assustado. 110 recebeu uma recompensa de 10.000 yuan. Eu olhei e ri. E ainda teve uma surpresa agradável. Então, transferi mais 10.000. Tarefa D concluída. Sutai ficou assustado. 210 recebeu uma recompensa de 10.000 yuan. Eu cocei a cabeça. Esse velho é bem idoso. Como ele é tão medroso? Após um breve pensamento, fui transferindo 80.000 yuan em parcelas de 10.000, transferindo uma após a outra. Tempo. A voz do sistema ao meu lado não parava de jeito nenhum. Quanto ao outro lado, olhando os registros de transferência que chegavam incessantemente, a expressão de Sutai ficou pálida. Parecia que ele tinha comido algo ruim. No começo, ele ainda tentou explicar. Mas agora, olhando a sequência de transferências no histórico de mensagens, ele caiu em silêncio. O sistema continuava a anunciar recompensas ao meu redor. Isso me fez soltar um suspiro de alívio. Eu estava um pouco preocupado com esse capital inicial. Não esperava que as recompensas do sistema cobrissem isso diretamente. Ganhar o que se gastou. Isso significa que não gastei nada. De acordo com a descrição do sistema, aquele velho idiota deve ser bem esperto. Mas ao ver esses registros de transferências que vieram em boa hora, ele com certeza se perdoaria. Eu pensei um pouco e sorri enquanto enviava uma mensagem pelo WeChat. Não precisa me agradecer, pensei comigo. O Sutai de agora, ao ver esse dinheiro, deve estar sem saber o quanto está agradecido por dentro, por causa desse bom ovo que é ele. Provavelmente deve estar bastante orgulhoso. Eu agradeço, seu velho. Na sala de transmissão, Suda gritou diretamente. Ele estava um pouco impotente. Mais do que isso, havia um desespero interior. Esse garoto definitivamente fez isso de propósito. Agora, essa situação. Sutai estava completamente sem palavras. Esse dinheiro, à primeira vista, é de origem duvidosa. O que faz o dinheiro vir mais rápido? Sem dúvida. A resposta já está escrita no Código Penal. Apesar de haver muitos policiais ao redor assistindo. Mas ele ainda não conseguiu se conter. Pegou o celular e xingou. Seu garoto. De onde veio esse dinheiro? É melhor me dar uma explicação razoável. Quando eu voltar, vou te pegar. Ao ver Sutai, ele de repente enviou uma mensagem de voz. Alguns policiais tentaram impedir, mas foram parados pelo diretor. Li Xingli observava Sutai com uma atitude indiferente. Não pude deixar de elogiar em meu coração. Com seu olhar afiado, ele não percebeu nem um pouco de indício de atuação. Ele claramente também sabia. A ação de Sutai claramente era para dar um aviso. Do outro lado, para investigar os ganhos não claros em nome de Sutai, o funcionário andou rapidamente. Apenas duas pessoas estavam conversando em um tom que só elas podiam ouvir. O diretor descobriu. Ele tinha uma expressão estranha no rosto. Esse dinheiro está em nome de Suil. E é uma renda legal. Agora era a vez do diretor ficar surpreso. Ele não pôde deixar de perguntar a uma criança. De onde vem tanto dinheiro? Qual é a fonte de renda? O funcionário respondeu que era da raspadinha. Li Shengli recuperou a calma. Falando nisso, não é mais surpreendente. Enviaram pessoas para vigiar cada lotérica. E depois usaram grandes quantias de dinheiro de atividades ilegais para comprar prêmios. Este é um método comum de lavagem de dinheiro. Neste momento, a voz do sistema soou novamente em meu ouvido. Jin, tarefa ativada. Suspeito fugitivo em estado de recuperação de pegadinhas. Para que ele perca o perigo. Recompensa, aumento de resistência mais 3. Atenção, adultos comuns são 6. Hospedeiro atual, 3. Eu estava um pouco cansado de fazer a tarefa, pensando em que seria melhor descansar. Mas ao ver a recompensa da tarefa do sistema, eu instantaneamente me animei. Uau, isso é a primeira vez desde que ativei o sistema que eu vejo uma recompensa com aumento substancial. Em seguida, eu olhei para o banheiro, aproveitando que ainda havia tempo. Com uma embalagem de sedativo de ação rápida na mão, caminhei rapidamente em direção à cozinha. Eu sorri levemente. Aquele senhor fugitivo já estava desesperado de sede, além de 2 horas de descanso. Neste momento, o corpo já estava em um estado de grande desidratação. A primeira coisa que ele faria seria beber água. E com o exemplo anterior, aquele fugitivo nunca beberia água crua. Muito menos aceitaria qualquer comida que fosse oferecida. Claro, exceto pela água que eu tinha na mão. Momentos depois, saí da cozinha. Com meu reaparecimento na câmera do hall, o estúdio de transmissão, que estava em silêncio há muito tempo, finalmente recuperou a vitalidade. Uau, o irmãozinho finalmente apareceu. Irmãos,
Eu quero saber o que aconteceu durante a hora em que a transmissão foi interrompida. O que exatamente aconteceu? Não sei, mas dizem que o tio que estava testando não conseguiu se conter e começou a brigar com o irmãozinho. E então o programa foi pausado. Não, não, não. Meu tio está no grupo de produção. Não posso deixar de dizer. O efeito dos Trending Topics é realmente absurdo. A popularidade da equipe do programa, após a pausa, deveria ter caído a níveis mínimos. Mas, devido a vários rumores, despertou a curiosidade de muitos internautas. O número de pessoas online na equipe do programa não caiu, mas aumentou, chegando perto de 200 mil neste momento. No banheiro onde estava o velho Liu, algo embrulhado em um saco plástico preto, foi jogado de repente pela janela do terceiro andar. O rosto pálido do velho Liu finalmente mostrou um traço de alegria. Dentro do saco plástico, eram os lenços que a equipe do programa conseguiu enviar. Além disso, dentro havia um localizador GPS e um dispositivo de escuta. O velho Liu também é bastante resistente. Depois de 2 horas e meia de luta, ele ainda não estava exausto. Ele realmente se esforçou muito. Ele respirou fundo, organizou-se um pouco, apertou o botão de descarga. O reservatório do vaso sanitário tinha apenas um pouco de água restante. Lavou embora toda a escuridão da noite. O velho Liu se sentiu muito mais revigorado, exceto pela sede e fraqueza causadas pela desidratação. Seu corpo não tinha grandes problemas. Neste momento, ele já havia decidido. De qualquer forma, após reidratar-se, a primeira coisa a fazer era revelar sua identidade, para que esse programa cheio de palhaçadas terminasse, e então dar uma boa lição nesse garoto. Ele já havia pensado em uma forma cruel de vingança. Primeiro, jogar fora toda a tarefa dele. Depois, comprar um monte de novas. E ainda dar uma pilha de provas extras, escrevendo sobre como ele chorou no final, ao ver novamente a expressão de pavor da criança ao descobrir sua identidade. Ele agora também começou a entender os pensamentos de Sutai. Ele compreendeu um pouco. Assim pensou o velho Liu. A raiva em seu coração diminuiu um pouco. Um sorriso também apareceu em seu rosto. Em seguida, ele saiu rapidamente. No entanto, é evidente que ele ainda não sabe o que está prestes a enfrentar. O som da água correndo no banheiro ecoou. A porta que estava fechada há muito tempo finalmente se abriu. As discussões dos internautas na sala de transmissão pararam abruptamente. Durante esse tempo de pausa na transmissão, o velho Liu também ganhou alguns apelidos. O mestre viajante finalmente saiu para discutir. Ele finalmente saiu da prisão. Se não sair logo, o irmão mais velho da criança vai ter que começar a estudar cálculo. Mas pelo visto, a equipe do programa parece não querer que o irmão mais velho da criança vença. Porque eu sinto que é o pai do irmão mais velho da criança, o grande irmão da sociedade. Não quer que o programa acabe, certo? Nas câmeras de vigilância do salão, o velho Liu se apoiou na parede. Ele saiu com as pernas um pouco rígidas. Ele ficou agachado no banheiro por 2 horas. Não fale das pernas. O corpo todo ficou dormente. Neste momento, o velho Liu ainda estava um pouco preocupado. Este garotinho não vai fugir depois de causar problemas. Na hora, não diga que é um programa. Só pode terminar de forma apressada. Não há como manter a própria dignidade. Então ele viu na mesa de estudos no canto da sala. Eu estava calmamente fazendo a lição de casa, completamente como se nada estivesse acontecendo. Isso é realmente não se levar a sério. É bom saber que ele está interpretando um papel agora. Ele é um criminoso perigoso, extremamente cruel. O velho Liu pensou um pouco. Será que estou me comportando de forma muito reservada? Este garoto acha que pode ser intimidado. Então ele disse ferozmente: seu pestinha, onde está a água? Eu levantei a cabeça. Com um sorriso inocente, lembrei: tio, a água está na cozinha. Quer que eu vá te ajudar? O canto da boca do velho Liu se contraiu. Esse garoto realmente não se sente culpado por fazer coisas erradas. Ele disse friamente: não precisa vir pessoalmente. Ele foi para a cozinha. O velho Liu viu de relance. Quando chegou a água, era um purificador. Comparado com a água em garrafas que pode ser desmontada do bebedouro, o purificador claramente não tinha espaço para manipulação. Mas, com a experiência anterior, ele foi claramente mais cauteloso desta vez. Ele pegou um copo descartável com textura e observou cuidadosamente. Após garantir que não havia nenhum objeto estranho ou cheiro esquisito, ele só então colocou um pouco de água no purificador. Em teoria, a câmera de monitoramento aqui na cozinha não consegue ver o salão. Apenas que, depois que o velho Liu reativou secretamente a câmera micro, as pessoas na sala de transmissão puderam ver tudo. Aqueles espectadores também começaram a discutir seriamente. O purificador ainda é bastante cauteloso. Se você vai tomar tantos laxantes, você também deve ser cauteloso. Ha ha ha, que triste. Mas,
O purificador de água não deve ter espaço para envenenamento. Exatamente, nem se fala em remédio. Mesmo que se coloque um monte de areia, o filtro ainda consegue filtrar. Mas eu vejo que o garoto está tão calmo. Não deve estar armando algo de novo. Não posso deixar de dizer. O velho Liu está mais cauteloso do que um pouco. Mesmo que seu corpo esteja extremamente desidratado, ele não bebeu diretamente da tigela. Em vez disso, ele primeiro serviu um pequeno copo. Ele se virou para mim e disse friamente para vir. Depois de beber, eu olhei para cima. Não esperava. Diante do purificador de água. Este fugitivo também é tão cauteloso. É preciso admitir. Este fugitivo é melhor do que aquele idiota que eu conheço. Ele é definitivamente um pouco mais forte. Eu não recusei. Fiz uma expressão de confusão e ingenuidade. Fui até lá. E bebi toda a água de uma vez. O velho Liu observou que eu engoli a água. Cerca de 1 minuto depois, minha expressão não mudou. E nada de anormal aconteceu. Só então ele relaxou. Ele pegou o copo com força. Começou a encher de água. Além disso, ele também colocou uma colher cheia de sal no seu copo. Não se deve beber muita água após a desidratação do corpo. Mas se for água salgada, o cloreto de sódio contido nela pode ajudar a manter o equilíbrio do corpo. O som de engolir continuava a ecoar. Ele deve ter bebido cerca de 4 a 5 copos. Só então o velho Liu parou. Essa quantidade é aproximadamente equivalente a uma garrafa de 500 mililitros de água mineral. Mais do que isso seria um pouco excessivo. Ele limpou o canto da boca. Uma mancha de água apareceu.